muito eu e principalmente você. Por exemplo, né, essa questão aqui, ela só fala de porcentagens, mas ela não fala de um valor para a gente trabalhar, né, para saber o quanto aumentou, quanto diminuiu. Eu acho que fica mais fácil quando a gente supõe um valor, Uhum. que a gente pode supor, por exemplo, que é o número 100, né? A gente poderia. Bem, eu vou ler o enunciado aqui, só para que você se lembre o que a gente estava fazendo, o que você estava fazendo. Um funcionário do setor de compras de uma empresa analisou a variação de preço de certo produto ao longo de 3 meses antes de recomeçar a efetivação da compra. Ao fim do primeiro mês de análise, ele verificou que o preço do produto sofreu um aumento de 60%. Posteriormente, ao fim de cada um dos 2 meses seguintes, o produto sofreu uma redução de preço de 25% em relação ao preço final do mês imediatamente anterior. Então, né, é uma situação onde teve aumentos, teve diminuições, e a gente tem que saber o que rolou, né, o que não rolou, etc. Nas condições com relação ao início do primeiro mês de análise, o produto sofreu aumento, sofreu redução, como é que a gente vai fazer? A gente vai supor um valor, né? Então, se no primeiro mês aumentou 60%, se ele tivesse, por exemplo, 100, vai para 160, certo? Certo. Muito bem. A primeira é fácil, só que depois ele teve uma redução de 25%. Só que não foi uma redução de 20% baseado no 100, mas sim nesse novo valor de 160. Então você pode sempre fazer do jeito que for mais fácil para você. Em Uhum. vez de você pensar em descobrir quanto que vai ser aqui a redução de 20%, se for 75%, você primeiro descobre quanto que é 20% de 160, sacou? Sim, 25 no caso. Então a gente pode fazer uma regra de 3. Não precisa fazer aquelas multiplicações que às vezes não fazem muito sentido, tá ligado? sim. Então, digamos que você esteja falando ali do 160. Você sabe que isso, mediante a análise que você está fazendo nesse momento, é 100% da grana. Uhum. Você agora pode pensar, poxa, vou reduzir 25%. Então eu já posso encontrar diretamente o 75%, que é 100% menos 25%, ou encontrar o 25% e depois fazer a subtração, você que sabe. Eu já vou direto ao ponto. Tá bom. Daí você pode fazer a multiplicação cruzada. E resolver o cálculo, né? Beleza? Bem, Uhum. quando você resolve esse cálculo aqui, eu garanto para você fica 120. O que faz bastante sentido, né? Porque tem que ser menos de 160. Só que teve de novo uma outra redução de 25%. E aqui de novo a gente tem que fazer o mesmo esquema. Só que em vez de perder o tempo fazendo essa regra de 3 agora, supondo que você já entendeu, a gente pode fazer uma coisa um pouco mais rápido. Quanto que é 120? Quanto que é 75% de 120? Que é o que vai sobrar, certo? Então, Uhum. quando eu quero saber uma fração de um número, eu pego e multiplico esse número por essa fração. Simples assim. E como eu quero saber quanto é 75% de 120, de acordo com o enunciado, eu pego e multiplico por 75 por 100. É a mesma conta que rolou aqui na prática. Sim, sim. Corta, corta, faz a conta, vai dar, vamos chamar de total, né? Isso aqui vai dar 90. Maravilha. Agora, what's the question? Nessas condições, com relação ao início do primeiro mês, o preço do produto sofreu após esses 3 meses. Poxa, se agora é 90, teve uma redução, certo? Sim. Então já joga fora os aumentos. E foi uma redução de 10%, porque a gente supôs que era 100, virou 90. Tá bom. Pegou a ideia? Sim. Eu tinha tentado Maravilha. fazer direto, só multiplicando as porcentagens. E aí Ah, tinha dado 10%, só que aí no final eu não sabia se era de aumento ou de redução. sim, dá para fazer mais rápido, é claro. Uhum. Até acho importante que você tenha esse treino de velocidade também para a sua prova, afinal de contas você precisa ir muito bem, né? Infelizmente, medicina é uma loucura.
Sim, Mas, por hora, vamos ter convicção do que nós estamos fazendo, tá bom? No momento é mais importante isso do que, de fato, velocidade. Bem, eu quero que você resolva essa conta, mas eu não quero que seja de qualquer jeito. Eu quero que você resolva como se você estivesse fazendo uma prova, beleza? tá bom. Daí você me manda a foto da sua resolução. Tá, eu mando pelo WhatsApp ou por aqui? Eu não sei se dá para mandar pelo Meet, mas eu sempre recebo pelo WhatsApp. Tá bom, Sem pressa, tá? O importante é você fazer do seu jeito. tá certo.
Enviei. Certo. Vamos ver. Ih, várias vezes. Hum, tá bom. Você fez as contas bem rapidinho. É importante que você chegou na resposta certa, né? Só que esse final tá meio esquisito. Você chegou na resposta certa, só que eu não entendi direito aqui. Ah, tá. Você tava mostrando o que significa o 2, né? É, Certo. Tá bom. Então é bem comum que num problema de porcentagem você precisa supor um valor, tá? tá. Não é necessário de fato, mas ajuda a fazer a interpretação. Muito bem, eu tô com esse arquivo que tu me enviaste aqui. Tem alguma questão que tu achas assim mais importante, que a gente já veja com antecedência? Eu acho que tem alguma que eu mandei do último simulado da FUVEST. Ah, é? Deixa eu ver. Ah, mas eu acho que não. Todas são de provas das que eu vou prestar, então tudo bem, a gente pode ir vendo na Tá ordem. bom, sem pressa. Afinal de contas, temos bastante aulas. Bastante aulas. Esse problema me parece ser um problema de combinatória. Uhum, Normalmente o pessoal tem bastante dificuldade em combinatória e o motivo é a questão da abstração, né? Diferente de um problema de geometria, que você consegue até olhar, né, aquilo que você está estudando, da combinatória, não tem como tu ter muita noção, porque os números são muito grandes, né? sim. E multiplicar eles não faz assim muito sentido. Então, a gente precisa, sei lá, tentar desenhar isso o máximo possível. Ok? Então vamos lá. Vou tentar fazer isso. Para completar o álbum de figurinhas da Copa, são necessários 670 figurinhas diferentes. Sabendo-se que cada pacotinho contém 5 figuras, todas distintas, o total de pacotinhos diferentes que pode ser formado com as figurinhas do álbum pode ser calculado por meio do produto. Em quantas são, né? Então, 5 pacotinhos. Não, melhor, são 5 figurinhas. E ele quer saber o total de pacotinhos que podem ser formados com as figurinhas. Entendi. Então, né, por exemplo, digamos que você tem aí todos os jogadores da Copa, né? E daí você tem um pacotinho que tem, veja só, um, dois, três, quatro, 5 possibilidades, ok? Daí você vai ter o jogador A, o jogador B, o jogador C, D e o E. Acontece que tem mais uma cacetada de outros jogadores que poderiam estar nesse pacotinho, certo? Em vez do E aqui, poderia estar o jogador F, poderia estar o jogador X, e assim vai. Né? Note, se ele está aqui, onde eu coloquei, ou se ele está aqui, tanto faz. A ordem não importa. A ordem com que a figurinha está ali no pacotinho não importa nem um pouco, beleza? Uhum, Mas quais são as figurinhas importam. Portanto, para de novo deixar essa matéria que é um tanto quanto estranha, mais ilustrativa, eu vou te mandar um arquivo que eu tenho aqui que deixa isso muito claro. Eu te mandei no Zap, mas eu vou mostrar aqui na tela. É um negócio que vai te fazendo perguntas e daí você vai analisando qual que é a sua situação. tá. Por exemplo, o número de objetos é igual ao número de posições nesse problema como um todo? Bem, às vezes objetos e posições não são exatamente o que nós estamos trabalhando. Nós não estamos trabalhando aqui com posições de fato, mas sim com quantidade de pacotinhos, né? Mas, por exemplo, digamos que você tem uma sala de aula com 40 cadeiras e 20 alunos. Né? Numa situação como essa, a quantidade de objetos é diferente da de posições. Uhum, Aqui também. Por quê? Porque nós temos 170 figurinhas e, e 5 posições nos pacotinhos. Então, de certa forma, é objetos e posições. Tem 670 objetos e 5 posições, certo? uhum, Então, certo. claramente diferente, a gente vai para o não. O número de objetos não é igual ao número de posições. A ordem importa também não, porque se o jogador B vem aqui e o A aqui, ou vice-versa, tanto faz, é o mesmo pacotinho, certo? Certo. Isso precisa ficar bem claro.
E então, de modo geral, o que a gente tem é de fato uma combinação. Né, vamos pensar numa situação onde a posição importaria. Como se organizam os times no Campeonato Brasileiro? Né, tu tem 20 times ali, mas a ordem importa. Uhum. Isso. Eles não são indistintos, né? E a ordem importa. Então, beleza. A equação que a gente vai usar para resolver o problema é a equação da combinação. Aqui era só jogar na fórmula, se você soubesse a fórmula, sacou? Sim. Entendendo quem é quem, né? Na prática, você não precisa se preocupar exatamente quem vai ser o N de objeto e o P de posição. O N é sempre maior que o P, independente. Por exemplo, se naquele problema que eu falei das crianças na sala de aula fossem 40 cadeiras e 20 crianças, a conta tem que dar a mesma resposta que se fosse 40 crianças e 20 cadeiras. Beleza? Uhum. Portanto, aqui no nosso problema, nós vamos ter uma combinação de 670 figurinhas, né? Para 5 posições no pacotinho. Tá. Isso vai me dar todos os tipos, todos os pacotinhos possíveis. Todas as formas que um pacotinho pode vir. Sacou? Pode vir, por exemplo, o Neymar, Messi, o Rafinha, o Alisson e o Cristiano Ronaldo. Pode vir o Neymar, o Messi, o Rafinha, o Alisson e em vez do Cristiano Ronaldo, vir o goleiro do México. E assim vai, sacou? Então, dá para imaginar que vai ser uma cacetada, né, Sim. de possibilidades, né? Tanto é que, de modo geral, se a gente joga uma. Veja, né, que tem esse símbolozinho aqui que a gente chama de fatorial. Se a gente joga esse fatorial numa calculadora normal, normalmente ela para de funcionar. É um número tão grande que ela não consegue calcular, sacou? Uhum. Só que aqui ele não quer que a gente de fato calcule, só que a gente encontre a multiplicação que indica. Portanto, vamos abrir aqui a expressão. Tudo bem? Tá conseguindo me acompanhar? Sim. Show, porque depois tem uma pra ti. Ó, ainda não está parecido com nada do enunciado. Só que existe uma estratégia que a gente sempre tem que usar quando está trabalhando com fatoriais, que é abrir o fatorial. Pensa comigo, eu acho que tu sabe o que é um fatorial, né? Por exemplo, qual é o fatorial de 5? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? E qual Certo. que é o fatorial de 4? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Uhum. De tal forma que eu posso dizer que o fatorial de 5 é 5 vezes 4 fatorial, não é mesmo? Certo. Pois é. Então, a minha ideia é abrir o fatorial até onde eu possa cortá-lo. Então, a gente não vai usar calculadora no problema de fatorial, sacou? Porque senão vai dar pau. A gente tem que simplificar o máximo possível. Por exemplo, a simplificação vai rolar por causa desse cara. 670 menos 5, 665. Deixa o 5 fatorial aqui. Agora eu vou abrir isso aqui. Eu vou abrir até aparecer o 665. E agora eu vou parar, vou colocar o fatorial, porque eu continuaria até infinito, né? Infinito não, até o 1. 665 fatorial, 5 fatorial. Agora eu posso cortar, e veja, de modo geral não tem mais fatorial, só que ainda tem o 5 fatorial embaixo. Porém, só que veja, a minha resposta já está certa aqui, entendeu? Porém, ela não encaixa com nenhuma das possibilidades do enunciado. E o que, quando a gente olha para o enunciado, o que a gente vê? A gente vê que nenhuma possibilidade tem número embaixo dividindo, certo? Uhum. Portanto, eu vou ter que sumir de alguma forma com esse 5 fatorial. Deixa eu copiar aqui. E o que eu vou ter que fazer, acho eu? Ter que abrir o 5 fatorial e simplificar os numerozinhos com os de cima. Sempre olhando as possibilidades que estão no enunciado. Ok? Vamos olhar as possibilidades do enunciado. Ó, parece que a maioria tem 666. O cara curte um Iron Maiden. E eles, de fato, simplificam alguns números aqui. Boa parte delas tem 667 também. Uhum. Parece que a gente vai ter que mexer só com 668, 669 e o 670. Ó, dá para mexer com 670 da seguinte forma. Isso é 10, né? 5 vezes 2, 10. Sim. Cortou aqui, virou 67. Deixa eu pôr 9 aqui. Ó, isso aqui dá para cortar aqui, né? Sim. Claramente um número
múltiplo de 3. Dois, dois, 3, né? Claro. E esse número aqui, eu acho que ele é múltiplo de 4. Uhum. Mas tem que fazer a conta, né? Dividido por 2 vai ficar 3, 3, 4. Dividido por 2 de novo. Isso aqui vai ficar 8, né? Sobra 1. Peraí. Acho que não é divisível por 4, então. Não, mas claro que é par. Tô dividindo por 2, tô comendo bola. 1, vai 1, 13, 6, vai 1, 7. 167. Sim. Beleza? Uhum. Parece que é isso. Tá bom. Temos essa opção? Vamos ver. Acho que sim, né? É muito número, eu fico meio perdido. Vamos ver aqui. Ô, velho. A gente vai ficando. Como é que é quando mistura os númerozinhos no cérebro? Como é que descalculia? Tô vendo muito número ao mesmo tempo. Ou tô ficando maluco. Eu acho que a resposta então é a A, né? Bateu aqui, ó. Mesma coisa, né? Sim. Isso. Então vamos recapitular o que rolou. Tínhamos 670 objetos, 5 posições. Assim, querendo ou não, esse é um dos problemas mais fáceis possíveis em combinatória, tá? Tá. Porque normalmente a combinatória ela envolve múltiplas situações ao mesmo tempo. Aqui não, aqui era só jogar na fórmula. Uhum. Então, se cair um problema como esse, é para acertar. Todos os teus concorrentes de medicina vão acertar, tá Tá. bom? Uhum. E daí, beleza. Tendo em vista isso, a gente entendeu a situação, vai ter uma cacetada de pacotinhos, porque mudando um jogador já mudou o pacotinho todo. Daí a gente analisa a situação. O número de objetos igual de posições? Não. Ô, louco, por que a cor ficou assim? O número de objetos é igual de posições? Não, não é igual de posições. São quantidades diferentes. Uma situação onde a quantidade é igual. 40 crianças, 40 cadeiras. Ou quando você quer fazer. é, Como é quando você tem uma palavra e vai trocando as letras? Tem um nome, né? É, Vou fazer um. Putz, não lembro agora. Caraca, deu um branco. Mas, por exemplo, tem o meu nome aqui e eu posso trocar algumas letras de posição. tem permutação? Não, anagrama. Sim, Anagrama. isso, um anagrama. Era essa palavra que eu queria lembrar. Mas sim, do ponto de vista matemático, para calcular que a quantidade de palavras possíveis é permutação. Tal qual está escrito lá no arquivo que eu te enviei, né? Por quê? Porque a quantidade de objetos, que são as letras, é a mesma quantidade de posições, que são as posições das letras, né? Uhum. Beleza. Então, a gente teve que ir para a combinação, daí a gente pôs na fórmula, a gente percebeu fatoriais, fatoriais só se resolvem cortando, só que a calculadora não vai te dizer a resposta. E daí, não só isso, teve que induzir a parecer com alguma das possibilidades do enunciado, né? Que, tipo, isso aqui tá certo como resposta, mas não é nada que está no enunciado. Sim. Beleza? Então tá bom, agora eu vou te pedir para fazer uma parecida, tá? Tá bom. Muito bem, né? Ó, eu coloquei um pouquinho mais difícil o problema. Tá bom. Vamos ver se você se vira. Quando eu peço para os meus alunos fazerem questões, eu acho melhor que eles não fiquem me perguntando, professor, é assim, é assado, tô no caminho certo, porque na hora da prova eu não vou estar lá para dizer, entendeu? Sim. Então, não tem problema nenhum errar. Se você errar, até melhor, porque eu sei o que você precisa de ajuda. Que nem quando a gente vai no médico, né, e não tá doendo. Sim. Então, me mande o que você conseguir fazer, só tenta mandar organizado, tá? Tá bom. Então tá bom, sem pressa. Se você quiser, eu posso te enviar o que eu fiz, mas acho que não precisa. Não, não precisa não. Então Obrigada. tá bom.
Tudo bem por aí? Tudo bem, eu preciso fazer toda a conta ou pode deixar da forma que estava o outro exercício? Isso é uma boa pergunta. Deixa eu ver aqui uma coisa. Caraca! É, pode me enviar do jeito que você consegue simplificar assim melhor. Pode deixar com. Que o negócio ficou muito tosco. Mas tá, pode me enviar até onde você conseguiu, beleza? Tá, só tô então finalizando aqui. Beleza. Mandei. Certo. Certo. A sua resposta é um número impronunciável. Ou é É, uma multiplicação só? 7.140. era muito número para multiplicar. Mas eles surgiram de onde? Desse 600 e 120 de 2 em 2 e 600 de 4 em 4. Aí você multiplicou essas duas coisas, porque eram esses dois tipos de combinação, né? Muito bem. Legal. Nada a acrescentar. Vamos para a próxima. Em um círculo de raio R, um segmento circular é delimitado por uma corda de comprimento 3R sobre 2. Muito bem. E pelo arco correspondente da circunferência. Tal segmento corresponde a uma região em cinza da figura, na qual o círculo e a respectiva circunferência, seu raio, linha pontilhada e a corda, linha cheia, também estão indicados. Ou seja, tem um monte de informações aqui, apesar delas estarem meio discretas. Adotando o seno de 0,85 rad igual a 3 quartos, a área do segmento circular em função de R é a área do segmento circular. E ele poderia ter deixado um pouco mais claro, né? Ele tá falando da parte cinza. É aproximadamente igual a. Muito bem. E aí? Um problema como esse, você sabe como começar, pelo menos? Esse eu vou falar que eu senti dificuldade. Eu acho que você tem que ter um pouco mais de, como é que eu posso dizer, iniciativa. Por quê? Porque, beleza, a figura veio desse jeito, mas não significa que você não pode alterá-la para chegar em alguma conclusão para você, né? Por exemplo, uma coisa que a gente sempre associa com seno é triângulo, né? Uhum. Cadê o triângulo aqui? O triângulo pode estar aqui, olha só. Então eu pensei nisso. Legal. Obviamente é um triângulo isósceles, porque ambos têm o mesmo tamanho de lado, né? Sim. E, obviamente, também, de alguma forma, está associado com um setor circular. Sendo assim, se eu excluir, se eu achar o valor desse setor circular todo aqui e excluir a área do triângulo, eu encontro o que o problema pede. Pegou a ideia? Sim.
Certo? Então, vamos lá. Eu vou dizer que a área do, vamos dizer, a área do segmento é igual à área do setor menos a área do triângulo. Agora, ele falou uma coisa pra gente. Ele falou sobre o seno de 85. Mas ele não falou nada sobre ângulos. Por exemplo, um ângulo importante para a gente saber o setor circular seria esse ângulo aqui. A Sim. gente sabe que por proporcionalidade, esse ângulo tem que ser o mesmo, certo? Uhum. O ângulo, não o tamanho, é claro. Sim. Pensando que o círculo todo são 360 graus, claro. Muito bem. Só que ele falou que. Bem, não falou nada aqui, mas a gente está vendo claramente o tamanho de todos os lados, né? Então a Sim. gente tem informação suficiente para achar aquilo, né? A gente pode, por exemplo, traçar uma reta altura, que vai ser também uma bissetriz. E agora a gente tem que cada um desses segmentinhos aqui vale metade daquilo. Ou seja, 3R por 4, concorda comigo? Sim. Isso. Então agora também nós temos o triângulo retângulo. Se a gente tem triângulo retângulo, se a gente tem o tamanho de dois lados, a gente consegue encontrar qualquer coisa desse triângulo, beleza? Sim. Muito bem. Então, a qualquer coisa que eu quero aqui é esse ângulozinho aqui, que está pensando no contexto de triângulo retângulo, associado ao cateto oposto aqui, né? Não Uhum. importa o tamanho da altura, o que me importa é usar essa informação que eu tenho, que no caso, associado a esse ângulo, é o cateto oposto. Então eu posso dizer aqui, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, Uhum. mas eu vou chamar só essa parte de θ. Claro, depois eu multiplico por 2 e pego tudo ali, né? O seno de θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, corta, corta, a resposta é 3 quartos. Não é mesmo? Sim. Bem, se o seno deu 3 quartos, a gente olha para o enunciado e sabe que o ângulo que causa isso é 0,85 rad. Então, 0,85 rad é igual a 3 quartos. Beleza. O que significa que o ângulo todo, né? Eu posso, sei lá, chamar de φ. Φ. Peraí, isso aqui que eu falei foi besteira. O ângulo que a gente tem aqui é esse. E o φ é o dobro daquele. Quem é o dobro de 0,85? É 1,7, né? Sim. 1,7 rad. Muito bem. Agora, isso está em rad, né? A gente consegue trabalhar bem com rad? Podemos tentar. É só pensar agora na expressão do setor circular por meio da fórmula dele, né? Só que assim, eu não gosto muito de trabalhar com decimais quando eu estou falando de matemática. Na física até vai, mas na matemática não. Então é melhor dizer que isso aqui é 17 sobre 10 rad, tá? Tá. 1,7 é 17 sobre 10. Uhum. Muito bem, então agora vamos encontrar a área do setor circular. A área do setor é, como qualquer área de setor, eu não sei se você lembra dessa fórmula, o ângulo dela é R ao quadrado sobre 2. Sim. Se você não lembrar dessa fórmula, é só lembrar que, que a área de um círculo é πr ao quadrado. Aí você coloca 2π aqui, corta, corta, sobra πr ao quadrado, né? Uhum. Isso. No nosso caso, é 17 sobre 10. O R é R mesmo. Tem um 2 aqui. Então, essa é a área. Ok? Ok. Beleza, já encontramos a área do setor. Agora tem que achar a área do triângulo. Eu acho que você sabe achar a área de um triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. Sim. Problema, a gente não tem a altura.
Dá pra usar meio de ABC, não? Tá. E a gente tem, né, uma coisa muito importante. Esse é o teorema fundamental da área, né, um negócio assim. A gente tem os dois lados iguais, né? Então já facilita um pouco. Uhum. E o ângulo a gente sabe também, na verdade a gente não sabe exatamente, né, mas a gente pode encontrar ele, né? Porque assim, qual o ângulo que você tem que colocar aqui? O φ, certo? Certo. O seno que a gente conhece é o seno do θ. Não é simplesmente dobrar, Sim. ok? Sim. Tá. Então vamos lá. A área do triângulo é igual a 1/2 de r ao quadrado seno φ. Só que o φ é 2θ. Mas a gente sabe uma coisa sobre o seno de 2θ. Ele é igual a 2 seno de θ cosseno de θ, certo? Certo. Isso é uma propriedade trigonométrica. Sim. Note que essa primeira parte a gente sabe quanto é. Uhum. 3/4. Agora, quanto vai ser o cosseno, né? A gente pode fazer o teorema fundamental da trigonometria. Sim. 3/4 ao quadrado mais cosseno ao quadrado, pode deixar assim, igual a 1. Então vai ficar cosseno de θ, que é o que a gente está interessado, 1 menos 9/16, raiz. 16 menos 9 é 7. Certo? Eu tô comendo bola, não, é 7. Então vai ficar a raiz de 7/4, né? Sim. Pronto. Então, significa que o seno de 2θ é 2 vezes 3/4 vezes o raiz de 7/4, né? Uhum. Então tá longa para um problema de vestibular Enem. Muita, muita conta aqui para Eu acho, encontrar esse ângulo. eu acho que esse aqui não era Enem, eu acho que era Fulvestre. Ah, é? É. Isso aqui vai dar 3 raiz de 7/8. Não é difícil, né? Mas é longa. Sim. Então a área do triângulo, na prática, vai ficar 1/2 do r ao quadrado vezes 3 raiz de 7/8. Vai ficar r, podemos deixar assim, vai ficar 3 raiz de 7 r ao quadrado por 16. Essa é a área do triângulo. Agora há pouco a gente calculou a área do setor. O Uhum. setor é maior. Então é essa menos aquela área que nós estamos interessados, né? Hum, Continha longa. É. É isso menos. Mas tu achas que consegue fazer uma dessa agora, se cair parecida? Acho que sim, O acho que 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 agora. faltou para você conseguir fazer sozinha, então? Eu acho que foi. Eu tenho muita dificuldade em geometria em enxergar primeiro, tipo, o primeiro passo. Depois que eu enxergo, eu consigo fazer. Ah, então eu não posso nunca começar as questões para você. O meu problema não é exatamente as fórmulas, é mais essa parte de enxergar. Bem, se a tua matemática básica tá boa, já é um primeiro passo também. Acho que tem essa opção, né? Deixa eu ver. Ah, aqui, tem altos raiz de 17 aqui. Só que o nosso era sobre 20. Menos 3 raiz de 17. Essa aqui. Uhum. Beleza? Então, assim, probleminha fácil, porém trabalhoso. Sim. E você tem que fazer os desenhos, entendeu? Então, tipo, eu tenho uma pequena dificuldade nesse momento de pegar rapidamente um problema que tenha desenho. Mas você tem, já que você tem essa tela digital aí, até ajuda, né? Pega e faz riscos, né? Vai fazendo riscos, vai obtendo triângulos, sabe? Vai desenhando ângulos, encontrando os valores, que eu acho que foi só o que faltou aqui, né? E todo o resto É, eu sabia fazer. Né? Se eu eu tivesse acho visto que esse triângulo.
Eu acho que uma parte que talvez para a gente trabalhar na aula é essa parte de enxergar o desenho e até questões que fazem você fazer o desenho, eu tenho muita dificuldade. É importante. Fazer o desenho é bem importante. Porque quando o desenho está feito, né, já é uma abstração a menos. Então. Muito bem. Ah, vamos ver a próxima. Acho que dá para nós fazer mais uma. Deixa eu pegar aqui. Acho que a próxima é até porcentagem. Ah, legal. Essa aí dá para você finalizar com chave de ouro sem eu falar muita coisa. Eu não quero nem ler, tá bom? Tá bom. Vamos ver se, baseado nas coisas que eu te ensinei de porcentagem hoje, você já sabe fazer isso, tá? Tá. Faz aquela tabelinha. Não tem segredo, né? A tabelinha lá da porcentagem. Tal coisa é 100%, outra coisa é X. Pronto. Né? Sim. Faz a multiplicação cruzada e vai. Não tenta fazer tudo de uma vez, que nem você tentou lá e não conseguiu. Boa sorte. Vejamos. Você fez rapidinho. Não muito organizado, né? Note. Particularmente, eu não li com a tua letra seja feia, bonita, e o cara que vai te dar, o robô que vai te dar nota na prova também não. Mas, Uhum. quando você estiver estudando, é importante você manter um grau de organização para na hora da prova você fazer o mesmo e não ficar nervoso, né? A gente fica muito ansioso fazendo prova. Poluição Uhum. visual piora. Tudo dica que eu já dei para um monte de gente que passou, tá? Outra coisa, depois tu não vai conseguir querer pegar esse negócio aí para fazer uma revisão da aula. Muito importante, sempre revise o que a gente fez. Dê uma lidinha, né, no dia seguinte, por exemplo. Agora vamos ver o que rolou aqui. Você chegou em mais ou menos 30%. É, de fato, né? Se fosse um 20 aqui, Sim. deu um pouquinho mais, né? É. Então, por ser um pouquinho mais de 30, né? Eu aproximei para 20%, para 20 embaixo, e aí foi 30% aproximadamente. Acho que Hum. essa era Enem. É, e não é 34, porque daí já seria demais já. Sim. Certo. Então, beleza. Muito bem, muito bem. Matemática básica boa, tem noção das coisas. O problema está mais na abstração.
Isso parece uma coisa frescura de professor, mas a abstração é muito importante na matemática. Matemática é um negócio muito abstrato, a gente não consegue ver o que a gente está resolvendo normalmente, né? Menos que seja um problema de geometria. Então você tem que acostumar a enxergar essas coisas, entendeu? Tá. É um treino enxergar um problema de combinatória que nós fizemos hoje. E mesmo um problema de geometria que não está desenhado para você, né? É um treino. Eu acho que essa é a minha maior dificuldade nas duas áreas, assim. Tá? Uma forma interessante de resolver esse problema é ver muitos exemplos feitos, tá? Deixa eu te passar pelo menos em combinatória, tem um cara que eu gosto muito. Deixa eu pegar aqui, combinatória, Paulo Pereira. Esse cara, foi com esse cara que eu aprendi combinatória, pra falar a verdade. Faculdade não serviu para nada nesse ponto. Ó, aqui ele mostra a geometria virando algo visual. A geometria não, a combinatória virando algo visual. Né, isso vai te ajudar muito a conseguir construir os problemas. Por enquanto, esse problema que a gente teve hoje de combinatória é tranquilo, mas no futuro não posso te garantir mesmo. Então, beleza? A gente se vê na quinta, não é mesmo? Eu ia te perguntar, tem como na quinta a gente fazer